Quase 500 páginas, cerca de 800 fotos e mais de 50 categorias do Brasil e do mundo. Chega mais, eu sou o Fórmula Grum e hoje a gente vai mergulhar nos bastidores do Anuário Automotor. E o responsável por esse livrão aqui é Reginaldo Leme, um dos maiores especialistas em automobilismo do jornalismo brasileiro, que criou essa obra daqui há quase 30 anos. Regi, qual é a importância histórica do Anuário Automotor para o automobilismo brasileiro? Quando a gente criou, que foi o ano de 1992, a imprensa escrita já estava dando muito menos automobilismo como informação para o público. Então eu quis começar a repor essa história do automobilismo brasileiro. Isso não só no cenário nacional, mas pensando também nos brasileiros que estavam participando de corridas no exterior, né? E quando eu digo exterior, não é apenas Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4, que são as categorias principais, Fórmula Renault. Tem pilotos que, um exemplo, na China, a gente busca dar aqui os resultados desse piloto, mostrar a cara dele, essas coisas, porque um dia esse cara pode chegar em algum lugar muito importante e é importante que o leitor, o fã, saiba de onde ele veio. Qual é a raiz dele, né? De onde nasceu a carreira dele. É muito bacana do aspecto histórico a gente olhar o automotor de 15, 20 anos atrás e observar exatamente isso tudo que você fala da história dos pilotos. Os próprios pilotos, eles conversam com você, eles se veem aqui. Como é que é a relação dos pilotos com o livro? O piloto vive da fotografia ou do que ele lê a respeito dele, né? Tem um lado bom, mas tem o outro lado também. Vários me procuram assim para contra-argumentar, mas a maior parte, Grum, é o cara satisfeito com o que ele vê lá, a citação do nome dele, o resultado dele, aquilo que ele realizou na corrida registrado aí, e claro, a foto, porque ele vive do patrocinador. Então o patrocinador tem esse livro, porque ali está o nome dele, aqui está justificado o investimento que ele faz no automobilismo. Orgulhosamente eu faço parte da equipe de redatores do Automotor há mais de 10 anos, e é uma equipe muito diversificada, e é uma equipe que tem que ser muito plural ao mesmo tempo. Como é que é feita essa seleção? Como é que você enxerga essas pessoas? A gente, no decorrer do tempo, são 28 anos, antigamente até eu tinha um sócio. Então passaram por aí outros jornalistas, mas a gente procurou fechar uma equipe, que é o que a gente tem hoje. Você foi o último a entrar nessa equipe, depois de você não entrou ninguém novo. Eu acho isso importante porque quando a gente faz uma reunião para dar o start de uma edição nova, cada um já sabe exatamente qual é o seu papel e o tipo de palpite que ele tem que dar para melhorar, seja na parte que cabe a ele ou seja no todo. Um dos coordenadores editoriais do Anuário Automotor é o Tite Simões, jornalista com extensa experiência no esporte a motor e que tem essa missão super especial de selecionar os textos e o que vai entrar em cada matéria. Como é que funciona o seu trabalho, Tite? Meu trabalho ele começa praticamente nos últimos 3 meses do ano, né? Que é quando a gente começa a montar o anuário mesmo, né? Ao longo do ano a gente vai recebendo alguns textos, né? E a primeira leitura do texto é o que faço. Então eu já vou colocando ele tanto no formato quanto na linguagem, mais próximo da linguagem do anuário, né? A partir daí esse material é montado, depois é feito mais uma revisão e aí eu também colaboro com alguns textos, né? Que é principalmente com relação à moto velocidade e a parte de alguns ralis de fora de estrada, né? De off-road. A questão do texto é muito interessante, porque não é
o anuário que se adapta ao texto do redator, é o redator que se adapta ao texto do anuário. Como funciona isso no dia a dia para você trazer o texto do cara para o molde que ele precisa ter para o livro? É engraçado, porque o anuário, assim, você olhando para ele parece apócrifo, né? Parece que ninguém, não tem autor as matérias, né? É porque a gente tenta dar um pouco de uniformidade nos textos, de forma a parecer que realmente ele foi feito por uma só pessoa, né? Mas são vários colaboradores, são várias pessoas que escrevem. E tem que levar em consideração que a pessoa que pegar esse livro, ele vai ler competições e vai ler o que aconteceu 4, 5 meses atrás. Então a gente não pode ter um cunho de atualidade, né? A gente não pode falar como se a pessoa tivesse visto essa corrida ontem. Isso mexe um pouco com o formato do texto, com a linguagem, e permite que a gente utilize de recursos como um pouco de bom humor, com um pouco de irreverência, né? Para não ficar uma coisa com cara muito de jornal diário, sabe? Então ele adquire um formato de linguagem, uma linguagem um pouco mais leve, um pouco mais divertida para quem vai ler. Thiago Mendonça, outro jornalista com experiência que tem essa missão aqui como editor responsável de selecionar os textos de 12 redatores. Como é que é gerenciar essa sopa de letrinhas aqui? Olha, Grum, modéstia bem à parte, eu me sinto mais ou menos ali como um treinador de seleção brasileira, porque, é claro, não é fácil trabalhar com tanta gente, mas quando você trabalha com tantos talentos, assim, né, são os melhores do país aí envolvidos na produção desse livro, fica um pouco mais fácil. Então eu faço essa distribuição de quem é que vai fazer qual categoria. Para isso a gente leva em consideração o que cada um acompanhou mais de perto ao longo do ano, quem viajou para a Fórmula 1, quem cobriu a Stock Car, quem fez outras categorias, e a gente faz essa separação de distribuição de textos, e com uma equipe competentíssima isso sempre traz bons resultados, né? A hora da revisão é aquela hora super crítica também, né? Você tem que passar por várias pessoas para não passar nenhum erro no anuário. E isso também inclui parte do meu trabalho, né? Porque um redator bem brifado, ele vai te trazer um material mais próximo do que você estava esperando. Então, se você acha que a disputa do ano foi entre o Beltrano e o Cicrano, você tem que avisar para o redator que você espera um texto nessa linha, para que ele te entregue um texto nessa linha. Já cometi o erro de não fazê-lo, e aí sim a revisão fica um pouco mais complicada, porque você precisa fazer uma adaptação. É claro que tem a parte do redator de ter esse olhar, mas tem a minha também de trazer essa informação a ele, né? Quem cuida da parte de fotografia do anuário Automotor é o Miguel Costa Júnior, um dos maiores fotógrafos da história do automobilismo brasileiro. Miguel, quantas imagens chegam até você fechar o anuário? É um trabalho bem longo, né? Cada matéria, por exemplo, uma matéria da Fórmula 1, que você vai selecionar 10 imagens que entram no anuário relativo àquela corrida, eu vejo em torno de umas 4.500 fotos por grande prêmio. Porque a gente tem uma necessidade de ter um abre legal que dê a informação, mas que seja plástico, que fale como informação ao mesmo tempo. Eu tenho que ler todos os textos para ver o que ficou faltando, o que seria importante, que não está no texto, aparecer como imagem, para dar um complemento a essa informação de cada matéria. Eu estou olhando aqui no seu computador, muita imagem legal. O que um fotógrafo precisa para ter uma imagem dele no automotor? Normalmente, os caras que fazem corrida de automóvel, eles estão bastante inseridos no tema durante todo o ano. Obviamente, cada um tem a sua linguagem fotográfica, eu presto muita atenção nisso, e para poder escolher imagens com qualidade. Então você tem que tentar encontrar a maior possibilidade de ter uma imagem legal sobre aquilo que está sendo falado, né? É gostoso fazer, até porque você está lidando com linguagens de vários fotógrafos. É muito legal ver o trabalho dos outros fotógrafos, ver o que eles estão pensando dentro desse tema. Prazeroso fazer, né? Dá uma trabalheira, mas é muito legal. Depois de reunir foto, texto, é aqui que a magia acontece, na mesa do Ed. Ed, para você montar o anuário,
você resume todas essas informações aqui em algumas poucas páginas. Como é que você faz essa mágica? Bom, é o seguinte, primeiro o Miguel, como você viu lá, ele me passa todas as fotos que ele selecionou. Aí eu vejo, por importância, e com o texto na mão, eu vejo qual a foto que tem maior relevância. Eu vou deixando ela maior, tipo essa foto do Vettel. Como ele foi o ganhador, então ele vai grande. Aí eu vejo pelas fotos, pela importância das fotos. A gente vai montando o quebra-cabeça. E pelo tamanho, aí me passa o tamanho do texto e a gente vai adequando tudo. É praticamente o trabalho de montar um quebra-cabeça, como você definiu. Isso, é um quebra-cabeça. O que vem primeiro? É texto, é foto, é informação gráfica? O que você coloca como base? Às vezes eu recebo o texto antes. Aí, colocando o texto, eu vou ter mais ou menos o espaço que eu vou ter para as fotos. Mas a maioria das vezes vem as fotos primeiro. Então eu vou ter que ter mais ou menos assim o tamanho das fotos. E o que sobrar eu coloco o texto, mas é mais complicado. Primeiro eu prefiro receber o texto primeiro. Tem uma outra coisa que me dá muito trabalho são as tabelas. A tabela precisa muita revisão. Precisa muita revisão, ser muito cuidadoso na hora de passar as informações. Coloca a estratégia de pneus, a gente tem sempre o mesmo espaço. Então a gente tem que calcular mais ou menos o espaço, fica proporcional cada pedacinho aqui. O circuito é dividido em setores, né? Setor 1, 2 e 3, a gente divide tudo. Aqui onde é detectado a DRS. Detecção DRS, isso. Abertura da asa. Velocidade, marcha. A força G naquela curva. Força G da curva. Quer dizer, é uma coisa bem completa. A parte boa do anuário é que ele é atemporal. Às vezes eu mesmo pego a coleção de 10, 15 anos atrás e eu olho ela e vejo coisas que eu não tinha visto. Apesar de já ter visto o livro desde a base dele, né? Porque ele tem tanta imagem, ele tem tanta coisa legal, tem tanta tabela, tem tanta informação, que a gente acaba sendo sempre uma renovação a cada vez que você pega ele, né? E a parte das legendas, ela tem uma importância, porque muita gente só vê figurinha, né? A gente admite isso, não tem nada de errado nisso, né? A pessoa quer ler, quer ver a imagem primeiro e depois vai ler o texto. E na legenda a gente aproveita para colocar um pouco de informação também, né? Mas é onde a gente acaba também dando um pouco uma relaxada no teor do texto, né? Acaba tirando um pouco de sarro, piloto que quando bate a gente fala, pô, o cara pisou na bola, o cara com tanta coisa para fazer, ele foi bater o carro na primeira curva. Você, como jornalista especializado, sabe muito bem o que o fã quer ver no livro. Como é que é essa visão? Como você determina que uma categoria vai ter mais espaço que a outra? Basicamente pelo que está acontecendo no mercado, né? Você percebe hoje o crescimento da Fórmula E, que é um dos pilares do livro. Hoje você tem corrida a corrida, a Stock Car, a Fórmula 1 e a Fórmula E. Então não é tão difícil assim, né? Você consegue observar esse movimento até pela participação de marcas, participação de pilotos brasileiros. Quando um piloto brasileiro ganha um título numa categoria que eventualmente no ano anterior teve 2, 3 páginas, essa categoria vai ganhar espaço, porque tem mais importância. Então é muito aquele critério jornalístico que eu e você aprendemos lá na faculdade, da proximidade que o fã vai ter também com essa informação, com essa notícia. Isso que determina o espaço que ela vai ter. A gente sempre tem um tema central. Fora a cobertura das categorias todas, a gente tem um tema de abertura, digamos assim, né? Já foram os 30 anos da primeira vitória do Senna, já foram 30 anos da primeira vitória do Piquet, já foram 40 anos do primeiro título do Emerson, por aí afora. Já teve um ano em que a gente homenageou o Fernando Alonso, que estava abandonando a Fórmula 1, e a gente escolheu, teve o ano do Felipe Massa, na despedida dele, e a gente escolheu já para a próxima edição, eu acho que assim uma escolha muito bem feita, que é exatamente mostrar a carreira, a vida do Niki Lauda. Assim, é um ícone do automobilismo. O automobilismo pré e pós Niki Lauda, sem dúvida, é completamente diferente. Ele marcou uma época, inclusive originou um filme, né, o famoso filme Rush. Uma das características do anuário é que o livro é muito bonito, o livro é muito, plasticamente ele é muito chamativo. Como é que é esse desenvolvimento? Você, ano a ano, você pensa uma evolução? Em primeiro lugar, eu tento fazer uma coisa limpa, para valorizar bem as fotos. Cada ano que passa, eu tenho deixando o anuário mais clean. O que vai chamar
a atenção são as fotos. Foto, texto, arte, informação de tabela, você supervisiona absolutamente todo o trabalho, absolutamente tudo que está aqui dentro. A equipe faz um trabalho muito grande, olha a grossura do livro. Então eu participo o tempo todo, mas também cuido da parte de vendas. Então eu pego a parte produção mais para o final, tipo no mês final, e procuro ler tudo. E a escolha das fotos, eu tento interferir, mas até tento interferir o menos possível, porque nós temos um diretor de arte, que evidentemente é um artista, um fotógrafo considerado o melhor do Brasil, até o Miguel Costa Júnior. E um dos melhores do mundo. Um dos melhores do mundo, reconhecido como tal. Ele não aceita muita interferência, não. Então a gente tem cheio de dedo quando quer falar para ele: olha, Miguel, que tal aquela foto? Ele vai brigar pela que ele quer de todo jeito. A imagem mais emblemática para ele. E na hora de escolher a foto da capa, aquela foto que a gente vai olhar quando tiver com o livro na mão. Essa é muito criteriosa, mas tem várias coisas. Na verdade, eu não decido a foto final. Eu decido um grupo de fotos que depois vai ser analisado pelo Reginaldo, pela equipe inteira. A capa tem que ser uma coisa muito plástica, no meu ponto de vista. Mas eu não posso esquecer que tem um lado comercial. Às vezes, foto mais artística, ela não pode não ser tão interessante. Então o crivo final vai ser do Reginaldo, mas ele também abre um leque de consulta para todas as pessoas que estão ligadas ao livro, para todo mundo opinar. E daí dentro, vamos dizer, você seleciona o tema Lewis Hamilton. É complicado você repetir o cara todo ano. Você tem que ficar procurando cada ano variações do mesmo tema. Do mesmo tema, né? Eu tenho a obrigação de pensar, ele não. Ele tem que pensar na parte artística. Eu tenho que pensar no que o público compra, no que o público mais gostaria de ver. Então, às vezes, a gente tem essa discussão aqui, cada um abre mão de 50% da sua vontade e acaba dando certo. Tem que ter todos esses cuidados, né? Mas a decisão final faz uma votação entre todo mundo, o Reginaldo costuma fazer isso, e aí ele vê o número maior de pessoas que escolheu determinada foto, e aí vai ser provavelmente aquela que vai finalizar, né? Eu estava conversando um pouco mais cedo ali com o Ed sobre a questão do livro passar do Réveillon. Vocês vão para a gráfica, vocês tem uma coisa de acompanhar até sair da gráfica. Como é que é esse processo? Até porque existe um cuidado também com o que está acontecendo na pré-temporada, né? Você precisa aí ficar muito de olho. A gente teve a questão do Felipe Massa, que anunciou a aposentadoria, fizemos especial, fizemos textos voltados para essa aposentadoria, e já com a gente quase de férias, o livro entrando em gráfica, ele anuncia que ele vai voltar. Então você precisa ficar atento a isso, você precisa estar disponível para trabalhar depois do Natal, se for o caso, né, para fazer algum ajuste. Isso já aconteceu e é uma coisa que a gente tem como base também, como cuidado. E a gente tem que mandar a primeira leva dos arquivos para a gráfica, tem que estar entregue até antes do Natal. Então, dia 24 de dezembro tem que estar na gráfica. E aí a gente vai fazendo os acabamentos até meados de janeiro, para estar na livraria em fevereiro e março. Algumas categorias terminam dia 22 de dezembro. É fácil lidar com o redator da matéria nessa época do ano? Ele faz a pergunta porque ele sabe que não é. Ele já deixou a gente aqui de plantão alguns dias esperando pelos textos dele. Mas sim, todo mundo hoje está super responsável e conhece os prazos de entrega. E você, por exemplo, que faz um dos últimos textos do livro, que é o das 500 milhas de kart da Granja Viana, que você participa, você sabe que é descer do kart, sentar no computador, digitar e entregar. É quase literalmente isso. Porque assim que você faz isso, a gente ainda vai para revisão, vai para montagem do texto na página e só então a gente pode liberar para a gráfica, né? Então tem todo um processo que exige essa responsabilidade por parte do redator e a gente procura não fazer muitas mudanças. Por exemplo, entregar o seu texto das 500 milhas para outro redator pode trazer problema porque ele não está acostumado com esse prazo, né? Então esse é um cuidado que a gente toma também. E aí quando o livro fica, enfim, pronto, chega a noite de autógrafos, aquela fila de 200, 300 pessoas e você assina um por um,
Qual o tamanho dessa satisfação de ver o filhote pronto aqui há quase 30 anos? É enorme, é enorme. É a satisfação mesmo. Você já viu ele pronto, você já viu. Normalmente o primeiro livro a Dani acaba querendo mostrar para mim, em várias edições, até eu tô em férias, fora de São Paulo, levam para mim, eu guardo aquilo, então já é uma grande satisfação. Agora, no momento da assinatura, que você está passando aquela sua obra para o fã, né, é muito importante. Ao mesmo tempo, assim, com uma preocupação enorme, porque a gente faz os lançamentos em livrarias. As livrarias têm horário para fechar. Você vê aquela fila enorme e você calcula mais ou menos quanto tempo você está demorando para assinar cada um, aí começa a história da fotografia. Né? Hoje em dia não tem mais nem a assinatura e tem a foto junto com... Já dobra o tempo. Já dobra o tempo, é complicado. Já aconteceu da gente estourar o tempo, a livraria fechar e a gente ir para fora da livraria, geralmente num shopping, e ficar aquela fila lá fora para a gente continuar assinando. E sobre a satisfação de você ver o livro pronto e o seu leitor com o livro na mão? Isso não tem palavras para descrever isso. Primeiro você sabe que quem está lá é um cara que já leu os outros todos, que tem guardado na coleção. É um objeto de coleção. Ele está esperando isso, muito bacana. E quantas vezes você já presenciou, o cara vai lá para pegar esse livro, ele compra o livro novo para eu assinar e ele leva edições, por exemplo, a edição do número 1. Alguns casos já aconteceram, número 1, número 2, que você sabe que são edições raras. Esgotadas, que são difíceis de encontrar, mas ele leva lá por um prazer muito grande e a gente sempre faz foto com a edição 1, a edição 2 e a edição 27. Isso acontece muito. Portanto, se você curte automobilismo, se você curte esporte a motor em geral, tá aí um presentaço. Reginaldo Leme, muito obrigado por nos receber aqui. Obrigado você, Gão. Na redação do Anuário. Parceiro e membro da equipe, isso é legal. Muito legal. Então siga, @regileme, @anuário automotor, para saber de tudo sobre o anuário, saber a data de lançamento. Fica ligado, aproveita, curte o vídeo, assina o canal e a gente se vê por aí. Um abraço.